presidente da comissão do impeachment volta atrás e prazo dos trabalhos não será encurtado. OAB vai entrar com representação contra presidente da Anatel. E especialistas debatem novos mecanismos de participação popular na política. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. O presidente da comissão do impeachment mudou de ideia e desistiu de encurtar o prazo do processo. Hoje, o colegiado aprovou o calendário para essa fase dos trabalhos. A reunião começou com uma derrota para a defesa de Dilma Rousseff. Um pedido do senador José Pimentel para adiar o encontro desta segunda-feira foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Mas a defesa conseguiu uma vitória. Na semana passada, em uma reunião tumultuada, o presidente da comissão aceitou um pedido da senadora Simone Tebet e reduziu em 20 dias a duração do processo de impeachment. Nesta segunda, o senador Raimundo Lira voltou atrás. Não me senti confortável em reformar a proposta apresentada pelo relator, o senador Antônio Anastasia, no sentido de diminuir o prazo de alegações finais da defesa, ainda que estivesse fartamente amparado na legislação processual. Ainda que eu entenda que eu estava dentro do que diz o regimento e a lei no que se refere à questão de ordem, compreendo o posicionamento de Vossa Excelência e Vossa Excelência tem o meu aplauso por ter reconsiderado. Traz, pelo menos, uma normalidade aos debates dessa comissão, que realmente é o que nós vimos no final de semana de repercussão sobre a redução do prazo de defesa da senhora presidente foi muito ruim, acho que para o Senado da República e para a comissão também. Pelo calendário aprovado, as testemunhas indicadas pela acusação, pelos senadores e pela defesa serão ouvidas até 17 de junho. O interrogatório da presidente Dilma Rousseff será no dia 20. Entre 21 de junho e 21 de julho, acusação e defesa terão cada um 15 dias para entregar as alegações escritas. A votação do parecer do relator na comissão está prevista para o dia 27 de julho. E no dia 2 de agosto, o plenário do Senado é que vai decidir se Dilma Rousseff será julgada ou não por crime de responsabilidade. Há um prazo proposto, foi colocado aqui, mas evidentemente se houver a necessidade que a comissão entenda, esses prazos serão necessariamente alterados. Os senadores voltam a se reunir na próxima quarta-feira, às 11 da manhã, para ouvir 6 testemunhas, 2 indicadas pela acusação e 4 pelos parlamentares. São representantes do Tribunal de Contas da União e do Tesouro Nacional e um ex-diretor do Banco do Brasil. Mas o andamento dos trabalhos na comissão do impeachment pode mudar. Tudo depende de recursos que foram apresentados pela defesa e que ainda aguardam a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Uma das questões centrais da nossa defesa é a juntada das fitas, que envolve o diálogo do presidente da Transpetro com líderes políticos. Nós recorremos a essa decisão, entramos hoje à tarde com esse recurso, também entramos com outros recursos relativamente à arguição de suspeição do relator Anastasia e também da necessidade da defesa ser antes intimada do conteúdo de requerimentos para que possa decidir, e vamos aguardar agora a decisão do presidente do STF. Se o presidente do Supremo definir que serão 40 testemunhas, nessa fase das oitivas, nós teremos necessariamente, por uma questão de bom senso, de negociar um prazo maior para ouvir 40 testemunhas. Se forem apenas 16 testemunhas definidas pelo Supremo Tribunal Federal, então o prazo que foi estabelecido no cronograma já é suficiente. O presidente interino anunciou hoje que suspendeu qualquer nomeação de diretores em empresas públicas enquanto não for aprovado o projeto que dificulta a influência de partidos políticos na indicação de dirigentes, conselheiros de estatais e de fundos de pensões. A proposta foi originada no Senado e ainda aguarda votação na Câmara. Michel Temer espera que os deputados aprovem o texto nos próximos dias. O Senado vai apreciar outro projeto da agenda emergencial do governo interino esta semana, o da modernização da Lei de Gestão Financeira. O possível fim da internet fixa ilimitada preocupa os brasileiros. A novidade tem sido debatida no Senado. Nesta segunda-feira, o Conselho de Comunicação Social do Congresso,
ouviu o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele responsabiliza a Anatel pelas falhas na banda larga, que chega a apenas 25 milhões de brasileiros. O tema tinha começado a ser discutido no Senado no início do ano. É que em fevereiro, algumas empresas de telecomunicações anunciaram que as operadoras poderiam cortar ou reduzir a velocidade da transmissão de dados aos usuários quando atingissem o limite do plano contratado. As comissões de tecnologia, de defesa do consumidor e de infraestrutura fizeram uma audiência pública no início de maio. Nesta segunda-feira, o presidente da OAB Nacional veio ao Conselho de Comunicação. Ele disse que 70% dos países trabalham com serviço de internet sem restrição de acesso. Nós temos algo em torno de 50% dos mais de 5.500 municípios brasileiros que não são dotados de internet banda larga. Ou seja, hoje a internet é uma ferramenta que traz condições para que as pessoas tenham sim a devida inclusão social. Para que as pessoas possam utilizar a internet não apenas para assistir um filme, mas para melhorarem e aprimorarem a sua educação. Durante a reunião, Lamáquia antecipou que a OAB Nacional deve entrar com uma representação à Presidência da República e ao Ministério das Comunicações contra o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, João Rezende. Nós entendemos que a sua condição de permanência na presidência da Anatel hoje, ela está absolutamente comprometida por tudo isso que nós estamos vendo. Uma das maiores responsáveis por tudo isso que nós estamos vivendo hoje, no âmbito da falta de investimento na internet, é exatamente a Anatel, a agência reguladora, que deveria regular o mercado e não regula, que deveria agir de forma direta e coerente e muitas vezes age como se fosse um sindicato a serviço de empresas de telecomunicação, como se viu agora neste recente episódio da limitação da banda larga. O Conselho de Comunicação Social se reúne uma vez por mês. O objetivo é fazer recomendações ao Parlamento sobre assuntos do setor. Assim que houver um parecer sobre o tema, os conselheiros encaminharão o documento à presidência do Congresso. Antes disso, a Anatel ainda deve ser ouvida. O Conselho não vai se furtar a chamar a Anatel, até porque, e eu preciso ser correto a ponto de dizer que aqui eles têm debatido conosco, não sobre esses aspectos demonstrados hoje pelo Conselho Federal da OAB, mas esse também não é um debate que se possa fazer tolhendo a discussão com os entes todos envolvidos e aí, claro, a Anatel. Você pode opinar sobre a resolução da Anatel que permite às operadoras cobrar por franquia de consumo no portal E-Cidadania. Participe! A Comissão Senado do Futuro fez hoje a terceira audiência pública do ciclo de palestras Tecnologia da Informação e o Processo Legislativo do Futuro. Os especialistas debateram os novos mecanismos de participação popular. Os participantes da audiência pública destacaram a importância do uso das novas tecnologias, principalmente da internet, para ampliar a participação popular no processo legislativo. Entre as possibilidades apontadas está de dar mais legitimidade ao trabalho dos parlamentares, à medida em que os aproximam dos cidadãos. Essa questão de tornar o parlamentar ser uma pessoa humana, que ela está ali discutindo, é uma barreira, está discutindo, e essa discussão ela requer ajustes no processo, ajustes nas ideias. Isso eu acho que é uma barreira que a gente precisa de criar, a gente precisa de romper, né? Que é dar esse empoderamento para o cidadão, mas também ter a participação do parlamentar, onde ele assuma, onde ele pode ajustar. É claro que o poder de decisão dos parlamentares é legitimado pelo voto. São eleitos, estão aqui para decidir em nome da sociedade. À medida que essa possibilidade de decisão, essa tomada de decisão, ela é mais aberta, ouvindo a sociedade de forma mais ampla e mais sistemática e de várias maneiras durante o exercício do mandato, você aumenta essa legitimação.
Um dos desafios é capacitar e educar o cidadão para usar da melhor forma possível as ferramentas que são disponibilizadas, seja nas redes sociais ou nos portais, como o E-Cidadania do Senado e o E-Democracia da Câmara. Se não fizermos isso de forma urgente, arriscamos ter na internet mais um elemento gerador e multiplicador das assimetrias sociais existentes em nosso país, em vez de um veículo de transformação em prol de uma democracia mais rica, forte e vibrante. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.